fui abrir e já tava lá, você foi aprovada. Aí eu saí gritando pela casa, falei, mãe, passei e tal. Aí eu peguei eu tinha um monte de post-it aqui no meu quarto, né? A gente colocou fogo nos post-it pra liberar a energia do estudo, a energia pesada. Então, seja muito bem-vindo, João, ao podcast. Que bom que você está aqui. E conta pra gente qual faculdade, qual curso você passou. Boa tarde, primeiro, né? Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você. Durante a minha preparação, eu assisti vários podcasts que você gravou. Então, para mim é uma honra estar aqui também compartilhando um pouquinho da minha experiência, né? E poder passar para frente um pouquinho do conhecimento que a gente adquire ao longo do curso, né? Da nossa trajetória com vestibular. Eu me chamo João Luiz, né? Eu fui aprovado em medicina na Universidade Federal de Uberlândia, Famosa UFO. a famosa UFO. Olha só. E já começaram as aulas? Você já está estudando? Então, ainda não, a gente teve um probleminha com o calendário, né? A previsão era que as aulas começassem no início de 2022, mas a pandemia atrasou, né, um semestre, então as minhas aulas vão começar agora no finalzinho de agosto, a previsão é para o dia 29, então Ah, fiquei aí com um semestre sabático, né, de férias. aham. Às vezes é bom, né? Depois de vários meses estudando, meses, anos, estudando para o vestibular. Com certeza. Nossa, para a cabeça, assim, foi ótimo, né, a gente retomar uma rotina um pouco mais tranquila, né, mais comum, de gente comum, então para mim foi muito bom. É verdade, é até bom então essa pausa assim entre estudar e começar, porque realmente é Uhum. necessário. Sim, para mim foi muito importante. Tá. E assim, como foi o caminho para passar? Então foram vários anos de estudos. Como foi? Então, eu fiz 3 anos de cursinho, né? Eu vim de uma escola em que a minha formação básica e de ensino médio não foi nem um pouco voltada, na verdade, para o mundo de vestibular, né? Só que quando eu fui entrar no meu ensino médio, os meus pais conversaram comigo, né? E falaram, filho, se você preferir, eles tinham plena consciência de que o ensino médio na escola em que eu fiz não ia me preparar adequadamente para o que era o cursinho, o mundo das provas, né? E eles falaram para mim, falaram, se você quiser, a gente muda você agora no nono ano de escola, para que você possa ter um ensino médio inteiro de preparação para o vestibular e aí já tentar direto do terceiro. Ou se você quiser, você fica aqui, aproveita o seu ensino médio, curte o máximo que você puder e você se prepara mais para frente, né, para os cursinhos, né, no cursinho, para as provas. E aí eu, novo, né, falei para os meus pais, falei, olha, eu acho que eu prefiro aproveitar agora e deixar o cursinho lá para frente. E então aproveitei muito meu ensino médio e admito, deixei de lado um pouco as matérias, o estudo, ao longo dos meus 3 anos de ensino médio, né? Mas aí quando eu saí, eu conversei com eles, falei, olha, eu acho que agora então está na hora da gente procurar um cursinho para eu me preparar, para eu correr atrás do prejuízo que eu tive ao longo desse ensino médio e conseguir ser competitivo no mundo dos vestibulares, né? Aí os meus pais conversaram comigo, falaram, beleza, quanto tempo você precisar fazer, a gente tomou aquela decisão lá atrás, então agora a gente vai marcar com as consequências disso, né? E foi a fase de curtição e agora é a fase do estudo. E aí eu fiz 3 anos, né? Fiz 2 anos em cursinhos grandes e um ano num cursinho bem menor e praticamente estudando sozinho. Eu tinha aula só à noite, né? Tinha aula das minhas matérias específicas somente, então tinha aula nesse terceiro ano de cursinho de biologia, química, física, matemática, português e redação, e fazia o acompanhamento com o curso do Sniper, né? E estudava praticamente em casa o dia inteiro. Então, a grosso modo, essa é a história de como eu tive que ingressar no mundo dos vestibulares, né? Aham. E aí os seus 3 anos de estudos foram similares, foram diferentes? Como que você foi mudando ao longo do Então, tempo? na verdade, eles foram totalmente diferentes um do outro, assim. O primeiro ano, para mim, ele foi um ano de adaptação, porque como eu falei, eu não vim de uma escola que tinha a preparação para o vestibular, então para mim foi um choque, né? Porque eu já fui, acho que isso eu errei bastante, eu já fui direto para um cursinho bem grande aqui da minha cidade, e então eu saí de uma sala de terceiro colegial que tinham acho que 13 pessoas para um cursinho em que o extensivo que eu fazia tinha mais de 120. Então para mim foi um choque enorme e aquela competitividade absurda, muita gente muito melhor do que eu, que já estava ali com 3, 4 anos de cursinho, e aí a gente fica meio perdido, né? Não sabe, nunca teve contato com essa rotina, então a gente acaba seguindo o que os professores passavam para a gente, né? Então, eu basicamente era um material apostilado, então eu lia a apostila, né? Fazia um resumo daquilo que estava na apostila e fazia os exercícios que eles propunham.
Só que foi um ano que me seduziu muito pro sentido ruim do cursinho. Porque, como eu não estava conseguindo acompanhar muito essa questão de matéria, estava muito perdido, a gente começa a se apoiar em coisas que tiram a gente um pouco dessa realidade. Então, saía muito, ficava muito nas gracinhas da sala, então eu tive muita dificuldade de me dissociar daquele ensino médio de curtição que eu estava acostumado, né? Então, esse primeiro ano ele foi muito importante para eu aprender que eu tinha que levar na seriedade, porque no fim do ano eu não consegui um resultado nem um pouco bom nas provas, fruto de um ano completamente é, desfocado que eu tive, né? Então, foi um ano que eu fiquei muito chateado no fim do ano. Eu olhei e falei, puta, que coisa horrorosa. Eu vi que eu estava muito distante da meta que eu queria para medicina. Então, aí eu sentei com os meus pais de novo e eles falaram, olha, filho, a gente diz para você que você tem o tempo que você precisa, mas você tem que pegar no breu, né? Você tem que fazer. Aí eu falei para eles, falei, não, então eu vou mudar de cursinho. Eu acabei trocando de cursinho. Aí fui pro meu segundo ano. Nesse segundo ano eu já entrei um pouco mais focado, falei, não, agora eu preciso estudar de verdade. Então, só que ainda sem um direcionamento específico daquilo que era um estudo mais produtivo, né? Um estudo que eu conseguisse memorizar mais as matérias, aquilo que era passado. Então, eu ainda fiquei muito preso naquilo que era passado para a gente de leitura, né, da apostila, fazer resumo da apostila e fazer exercício, porque me tomava muito tempo ter que ler toda a apostila, ter que fazer resumo e depois ficava muito restrito o espaço para fazer exercício. Então, eu não tinha muito tempo para isso. Então, aproveitar mais o que era o tempo que eu tinha disponível também foi uma coisa que eu precisei aprender a lidar. E eu tive uma evolução, né, nesse segundo ano, principalmente porque eu foquei muito mais, né? E mas ainda assim não foi uma evolução que me colocou num patamar suficiente para eu alcançar as notas necessárias para ser aprovado no curso de medicina. Então, eu percebia, né, cheguei à conclusão nesse final de ano, eu sempre, quando acabava o ano e acabava as provas, eu fazia uma avaliação daquilo que tinha sido o meu ano em questão de produtividade, né, quanto que eu tinha melhorado, tudo. E eu cheguei à conclusão de que eu estava num nível que eu já tinha uma base relativamente boa para algumas matérias, mas para outras nem tanto. E essas outras que eu não tinha uma base tão sólida, elas eram principalmente as matérias que pesavam mais para mim, né? Então, no caso, era matemática, química, física e biologia, de uma maneira geral. Então eu falei, poxa, eu estou sofrendo muito com essas outras matérias, então acho que eu preciso dar um foco maior nelas e preciso dar um jeito de melhorar esse meu estudo, porque eu tinha feito 2 anos de cursinho, em cursinhos muito grandes, e os resultados, tá certo, eu tinha saído de um patamar de acertos baixos para um patamar de acertos médios, mas não era o suficiente. Então eu falei, pô, eu fiz 2 anos de uma coisa que não deu certo, que é ler, fazer resumo e fazer um pouquinho de exercício. 2 anos de uma coisa que não deu certo, falei, agora eu preciso arriscar. Então eu sentei com os meus pais e a gente procurou um cursinho aqui na minha cidade que tinha o foco só nas matérias específicas para medicina, que foram aquelas que eu citei. E aí, junto disso, eu procurei na internet cursos que me oferecessem dicas para, de fato, melhorar minha produtividade no estudo. E foi aí que eu encontrei o curso do Sniper e resolvi, naquele ano, acompanhar o cursinho e os métodos de estudo pelo que vocês ofertam para a gente no curso. Então, foram 2 anos e o principal que você estudava eram humanas, eram linguagens e você evoluiu em matemática e natureza, mas não tanto nesses 2 anos, isso? Uhum. O meu principal foco, né? Eu acho que a gente fica muito acomodado no cursinho, porque a gente, às vezes, tem um déficit muito grande, por exemplo, como eu tinha em matemática, em física, e a gente vê que aquilo é difícil de entrar na nossa cabeça, então a gente acaba se acomodando a estudar as matérias que a gente tem mais facilidade, porque aquilo traz uma satisfação para a gente. Fala, pô, olha como eu sou bom, olha quantos exercícios sei lá, de história eu fiz, de geografia eu fiz. Só que entendeu? Você já está acertando 8, 10 questões na prova de geografia. Então, a sua margem para você evoluir é muito menor do que você que está acertando 2, 3 na de física, né? Então, só que a gente não tem esse entendimento, né? Porque na hora que você está estudando, você quer aquela satisfação do momento. Então, de fato, eu focava muito mais nas matérias que eu era melhor, principalmente as de humanas, e redação também, eu gostava muito de escrever. Só que redação eu acho que nunca é demais. E fui deixando de lado, né? Então, esse com certeza foi um erro muito grande que eu cometi, né? De
você ficar acomodado naquilo que você acha que está fazendo certo, que você acha que está rendendo, né? Aham. E isso, assim, é um erro e tal, mas é uma coisa muito comum. E é quase como Uhum, visto como o normal, né? Você com tenta meio que certeza. seguir em todas as matérias, e algumas você vai tendo mais facilidade mesmo e vai colocando mais ênfase. Então, assim, que bom que você viu nesse segundo ano, né? No fim do segundo ano já foi ótimo, porque o que eu vejo, assim, que às vezes as pessoas demoram muito mais dos anos que isso para ver, sabe? Que estão, assim, super bem em humanas, super bem em redação, às vezes até em biologia, mas aí falta física ou falta matemática. Tá, e aí Com me conta. certeza. Com certeza. Eu acho que muito dessa. Eu acho que o pessoal, na verdade, tem um medo muito grande também de se arriscar nessas outras matérias, né? Porque o pessoal acha que sempre está perdendo tempo, sabe? Era a sensação que eu tinha no cursinho, de que às vezes você. Ah, tudo bem, estou demorando muito tempo para resolver um exercício de matemática, mas o pessoal achava que isso era perda de tempo, sabe? Você gastar aquela energia, desprender aquela energia para você entender passo a passo, para depois você não precisar voltar do zero naquilo. Eu só acho que é perda de tempo, então vou fazer história aqui que eu estou rendendo mais, vou fazer geografia que eu estou rendendo mais, porque você gosta mais. Então, eu acho que arriscar é uma coisa que falta muito, às vezes, no mundo do vestibular. E que você tem que ter peito para realmente falar, não, eu vou fazer isso porque eu acho que é o caminho certo e tudo. E isso eu acho que foi um diferencial bem grande do segundo para o terceiro ano, sabe? É ter noção de que, pô, eu preciso arriscar, eu já estou fazendo isso há 2 anos, não está dando certo, então eu tenho que procurar uma alternativa nova, né? E graças a Deus existem profissionais que podem ajudar muito a gente nisso, como é o seu caso, né? E aí eu fui para o meu terceiro ano de cursinho, amparado pelo curso do Sniper, por esse cursinho bacana que eu estava fazendo. E aí eu fiz o meu ano basicamente focado nessas matérias específicas para medicina, né? Então eu fazia meu estudo raramente era baseado em teoria, principalmente para as exatas, então eu fazia muito exercício, eu tinha um material apostilado dos anos anteriores, eu refiz todos os exercícios das apostilas, eu tinha muita lista, eu tinha um arquivo no meu Drive que eu tinha todas as listas separadas por matérias, então eu ia resolvendo todo dia de manhã, separava horários específicos para cada matéria, ia resolvendo só lista de exercício e anotava os exercícios que eu tinha errado para no domingo voltar e, se necessário, então abrir uma teoria, reler, buscar algum resumo, alguma coisa assim. Mas nunca gastava o meu tempo da semana, o meu tempo que eu tinha para ser produtivo com aquilo, né? E aí, com relação às matérias que eu já me considerava sólido, que era o caso de geografia, de história, de literatura, eu tentei fazer aquele esquema das maratonas. Então, tentei fazer, não, eu fiz todo o esquema da maratona. Então, no primeiro semestre, eu já tinha visto toda a matéria de humanas. Eu tinha um tempinho específico da minha semana, que eu via os vídeos no 2 vezes, e eu ia assistindo os vídeos, e aí no segundo semestre eu me dedicava só a fazer provas. Então, eu imprimia as provas, né, de separado por matéria, e aí eu separava os horários de manhã. Então, de tal a tal horário eu vou resolver essa prova de história da FUVEST, de tal a tal horário eu vou resolver essa prova de história da Unesp. E aí eu ia só pelas provas, e os exercícios que eu errava, de novo, no domingo eu voltava neles, abria a teoria, relia, se necessário, reassistia algum vídeo, e era isso. E a única matéria que eu achei que foi uma forma de estudo diferente foi a biologia, né? Porque quando eu ia para o cursinho assistir às aulas, eu não tinha o costume principalmente nesse terceiro ano, de levar caderno, eu não anotava, não tinha esse costume. Mas a biologia era a única que eu saía um pouquinho desse meu costume, porque eu anotava em forma de perguntas ao longo das aulas. Então o professor ele ia perguntando, então ele ia falando as fases sei lá, da mitose, por exemplo. Então eu anotava no meu caderninho como que o vestibular poderia me perguntar aquilo. Então eu falava, cite as 3 primeiras fases da mitose. Aí eu escrevia entre parênteses assim, e aí eu chegava em casa, pegava aquelas minhas anotações, transformava elas em flashcards e ficava revisando aquilo com as respostas ao longo da semana. Então esse era o meu estudo de biologia, além dos exercícios e das provas, lógico que eu também fazia. E aí, conforme eu fosse errando alguma coisa fosse faltando, eu eu voltava na teoria e às vezes perguntava para o professor por mensagem, alguma coisa assim. E eu tentava fazer sempre da forma mais ativa possível, sabe? Que eu pudesse não simplesmente copiar o que o professor estava passando na lousa, porque às vezes os esquemas são bonitos, são legais, são didáticos, mas você só reproduz aquilo no papel e aquilo não fixa na sua mente. Então eu falo, poxa, eu vou pegar aquilo que está no quadro e vou trazer para o meu jeito, como que eu faria aquilo. Então eu escrevia em forma de pergunta, da forma que eu perguntaria, da forma que eu acho que o vestibular perguntaria. Então eu forçava o meu cérebro a estar trabalhando, mesmo naquelas horas de estudo passivo, né, que é assistir aula.
Então eu tentava tornar aquilo o mais ativo possível. Sim, é excelente essa ideia de você transformar em perguntas. É uma das melhores formas de assistir aula. Então, assistir aula já montando perguntas ou já fazendo esquemas, né, às vezes. Mas essa da pergunta é sensacional. Assim, eu acho que a gente precisa falar sobre isso. É até uma ideia de título, assim, para o podcast, eu pegar esse trecho e colocar essa forma de anotar fazendo perguntas. É realmente muito bom e eu imagino que você vai aplicar isso na faculdade também, que com Nossa, certeza, você, nossa, você vai dar tocou para num ponto aplicar. muito legal. É uma coisa que eu estava pensando, sabe? Porque o pessoal fala que o estudo da faculdade é diferente do estudo do cursinho. Mas eu estava pensando, falei, cara, esse negócio da pergunta encaixou tão bem, não é possível que não funcione na faculdade. Então é um teste que eu vou fazer realmente, né? E o flashcard também era o meu aliado nesse estudo para biologia, porque biologia tem muito nominho, muito conceitozinho pequeno que você tem que lembrar e que às vezes as provas perguntam. Então eu usava muito o flashcard para ficar revisando aquelas perguntas que eu tinha feito, né? Revisava praticamente todo dia durante, sei lá, uns 40 minutos, uma hora assim, ficava repassando. Era bem importante. Se eu errasse também, eu olhava a resposta no flashcard, voltava para a teoria um pouquinho. Sempre que necessário eu fazia isso. Mas aí você fazia flashcards de todas as matérias ou mais de biologia? Não, só da biologia. Só da biologia eu fazia porque eu não sei, eu achava que a biologia ela tinha era uma matéria especial assim para mim, porque eu tinha um pouco de, eu gostava muito de estudar, gosto de estudar, mas eu tinha muita dificuldade de ficar memorizando tudo aquilo. Então eu tratava ela como uma matéria à parte, sabe? E eu acho também que de uma maneira geral é a matéria que mais tem peso pro vestibular de medicina, né? Sim. Tá. E aí, como foram os estudos para matemática, física e química? Então, a matemática era o meu maior vilão, né? Era uma matéria que eu tinha muita dificuldade. Então, nos primeiros 2 anos eu lia muita teoria de matemática, assim, e deixava o exercício de lado, né? Que era aquele esquema que eu falava. Eu fazia muito resuminho, ficava lendo muita coisa. E isso, assim, não me dava destreza para resolver os exercícios, não me dava expertise de prova, mas acabou me dando, querendo ou não, uma base geral do que era matemática. Aí eu fui para esse terceiro ano de cursinho, e eu falei, poxa, eu já entendo bem o que são esses conceitos, né? Então, para a aula, eu levava o meu caderninho, mas eu raramente usava, eu praticamente não anotava nada. Então, eu ficava só com ele paradinho. Se o professor desse alguma sacada, alguma coisa muito importante, diferente, aí eu anotava alguma coisinha, mas senão eu deixava ele fechado e ficava o tempo inteiro prestando atenção na aula. E aí chegava em casa, né? Eu olhava ali se tinha alguma sacada importante que ele tinha escrito e fazia muita lista de exercício mesmo, exercício, 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 e tentava sempre destacar aqueles exercícios que eu acho que eu pensava que seriam recorrentes nas provas e que tivesse aquele que você falava do pulo do gato, né? Então eu falava, às vezes tinha muita dificuldade de resolver o exercício e via que ele tinha um pulo do gato diferente. Eu circulava ele enorme assim e anotava num caderninho separado o número do exercício, a lista, e aí no domingo eu voltava nesse exercício, tentava refazer ele. Se eu não conseguisse refazer, eu ia na teoria, ia atrás de alguma resolução explicada, alguma coisa bem mastigadinha, para poder entender o contexto geral daquilo, né? E para física também foi bem semelhante, assim, né? E a química também de uma maneira geral. Acho que essas matérias de exatas eu estudava de uma forma bem semelhante, assim, sabe? Que era realmente prestando muita atenção na aula, focava totalmente assim no que o professor estava falando, por isso que eu falava, raramente anotava, e chegar em casa e resolver muito exercício, e esses exercícios importantes que saltavam aos meus olhos e que às vezes eu não conseguia resolver, que eu errava, eu anotava eles para voltar depois. E você foi fazendo lista sniper? Sim, sim, fui fazendo. Ai, meu Deus, como é que eu esqueci isso? É importante. Eu ia fazendo. Então, esses exercícios, eu ia separando eles por bloquinhos, assim. Então, por exemplo, eu estava estudando na época de função. Então, eu pegava a função, via esses exercícios mais importantes e vamos supor que eu estudasse um mês função. Eu separava para que no fim do mês eu fizesse uma lista só com esses exercícios mais tops que eu tinha anotado. E da mesma forma para matemática, para física e para química. Eu fazia nesse esquema. Então, esses exercícios que eu anotava no caderno, que eu voltava no domingo para reler, eu tentava refazer. Os que eu não conseguisse refazer, eu colocava eles nessa parte especial, e aí eu fazia uma lista no final do mês para resolver de novo. Sim. Ah, bem bacana. E isso, então, no começo do ano, você foi vendo bem o sniper, os vídeos lá, para fazer assim. Bastante, bastante. Eu fui assistindo, na verdade eu tentei meio que fazer um intensivão do curso, assim,
para já ter uma noção de como que eu ia me preparar ao longo do ano, né? E outra coisa que você acho que frisou bastante assim ao longo do curso que eu fui assistindo, e que era uma coisa que eu deixava muito de lado, né? Eu acho que é você ter o seu próprio cronograma, né? Você ter a sua própria agenda de coisas para fazer, né? Que seja particular sua, porque os anos anteriores, no primeiro e meu segundo ano de cursinho, querendo ou não, como eu era inexperiente, eu acabava meio que seguindo o que estava na apostila, que os professores passavam, a ordem daquilo. E nesse terceiro ano, não. Então, todo domingo eu tinha o meu planner e eu abria ele e programava a minha semana de acordo com as coisas que eu achava melhor. Não era nem de acordo com as aulas noturnas que eu tinha no cursinho, era de acordo com o que eu achava melhor mesmo. Então, eu trabalhava com isso, né, com essa separação de coisas, incluía simulado, incluía a redação e tornei aquilo o mais particular possível. Aham. E assim, eu fico escutando, e no começo você falou que fez o ensino médio, os primeiros anos de cursinho mais na vida boa, assim, mais de bem com a vida e tal. E como foi nesse terceiro ano? Olha, então, esse terceiro ano para mim, é que assim, como a gente pegou a época da pandemia, né, 2020, 2021, eu digo assim, a pandemia ela trouxe momentos muito difíceis para a humanidade de uma maneira geral, né? Mas particularmente para mim, para a questão dos estudos, ela foi muito bacana porque me forçou a ficar em casa, porque eu sou um cara que eu tinha muita dificuldade para isso, né? Então, o fato de eu ter que ficar em casa e só ter os estudos para me dedicar foi uma coisa que me ajudou muito, né? Então eu raramente saía, né? Eu namoro durante os meus 3 anos de cursinho, e então a única coisa que eu fazia quando eu saía de casa geralmente era ver a minha namorada de final de semana, que era o momento que eu tinha para relaxar, para espairecer a minha cabeça. Mas eu fui meio que forçado, né, a deixar essa coisa de sair, de aproveitar de lado, né? Então eu acabei focando mesmo nos estudos. Sim, sim. E aí tudo volta na faculdade, né? A curtição e tal. Mas assim, eu acho que os 3 anos eles me trouxeram lições muito importantes, assim, né? Principalmente nessa questão do equilíbrio, né? Que nem não dá para ser nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? A gente tem que ter Sim, um equilíbrio muito bom em relação ao que é a curtição e ao que é os estudos, né? Eu acho que o cursinho, mais do que tudo, assim, ele me trouxe muita maturidade para tentar entender isso, né? sim, sim, perfeito. Equilíbrio é isso, sensacional. Totalmente. Hora de estudar, hora de encontrar os amigos, hora de encontrar os amigos. Então, É. tá. E assim, foi bem bacana também os seus pais apoiarem, né, todas essas etapas e entender o que estava acontecendo. É Total. Os muito meus pais, legal. eles foram assim, eu sou muito grato a eles, assim, né, pela liberdade que eles me deram de, filho, estude o tempo que precisar, desde que você se dedique, a gente vai apoiar você. Então, eu tive, graças a Deus, aqui na minha casa, eu tive um suporte familiar muito grande, disso eu não tenho do que reclamar. Momentos difíceis que eu tive durante os meus 2 anos de cursinho, meus 3 anos de cursinho, perdão, eles me ajudaram, falaram, filho, você quer procurar uma psicóloga, quer procurar uma ajuda? Então, no meu segundo ano eu tive acompanhamento psicológico, fiz psicóloga. No meu terceiro ano eu achei que eu estava pronto, então eles me pronto que eu digo assim, para tentar seguir sem o acompanhamento psicológico, então eles me ajudaram a procurar pessoas que indicassem formas de fazer meditação, formas para que você controlasse a ansiedade, e então eles foram assim fundamentais em todo esse processo. Eu acho que o suporte, eu acho que mais do que você estar focado naquele seu objetivo, é você ter pessoas ao seu redor que compartilham da mesma felicidade, do mesmo foco que você, sabe? Então eles entendiam que eu tinha que estudar, entendiam que eu tinha os meus horários de dormir, de acordar, eles respeitavam tudo isso, eles estavam sempre, às vezes saía para alguma reunião de família, alguma coisa, às vezes eu não ia para ficar estudando, eles entendiam super, não ficavam cobrando nada. Então, nesse sentido, assim, eles foram muito legais mesmo. Tá. E assim, pensando na sua preparação, quais foram, você acha assim, os maiores acertos que você teve? Olha, boa pergunta. Eu acho assim, acho que são dois. O primeiro foi ter tido a coragem de arriscar, né, de ir para um cursinho diferente, de buscar um curso diferente que me trouxesse uma nova forma de olhar. Então, acho que arriscar para mim foi a palavra fundamental. Assim, eu lembro até de falar com os meus pais, falando, gente, eu vou arriscar esse ano, sabe? Eu não sei se vai dar certo, se não vai, mas eu preciso arriscar, porque eu estou fazendo isso aqui, eu estou sentindo que eu estou estagnado e eu tenho que romper essa barreira. Então, acho que arriscar, para mim, foi um acerto muito grande. E o outro acerto foi
cuidar daquilo que é a minha saúde mental e a minha ansiedade, porque isso era uma coisa que na época de provas assim me tirava muito do foco, eu ficava muito estressado, muito nervoso, e eu senti que isso foi um acerto muito grande, porque aconteceram dois episódios que para mim foram muito importantes, né? Porque a primeira prova que eu fui fazer foi em 2020, que foi o meu segundo ano de cursinho, foi a prova da Santa Casa de São Paulo. E como era a primeira prova, eu estava muito nervoso. E tinha sido um ano que eu tinha feito o acompanhamento com a psicóloga, mas eu não tinha feito de uma maneira integral, assim, sabe? Todos os dias me preocupando com a minha ansiedade, me preocupando com a minha saúde mental. E aí eu cheguei naquele dia de prova, eu fiquei muito nervoso. E eu saí no meio da prova, não consegui acabar a prova, saí chorando, saí muito, muito mal. E eu me comprometi no meu terceiro ano que eu não ia deixar isso acontecer. E eu fiz durante todo o ano, eu meditava todos os dias em 2021, no meu terceiro ano. Eu meditava todo dia de manhã antes de começar a estudar. E a primeira prova que eu fiz em 2021 foi a da Santa Casa de novo. E eu estava bem. Eu senti um nervosismo gigante, porque eu lembrei da situação do ano passado, mas diferente do segundo ano de cursinho, eu consegui respirar, eu consegui me acalmar, eu estava focado. Eu tinha muita certeza do trabalho que eu tinha feito ao longo do ano e eu consegui fazer uma prova muito boa e graças a Deus foi aprovado na Santa Casa também. Olha só, Então para que mim isso legal, parabéns. foi assim um, uma certeza assim de que estava tudo certo. De novo, essa questão da saúde mental ela é tão importante que eu acho que até na minha confiança de saber que talvez eu conseguisse ser aprovado, sabe? Eu lembro de estar no final do ano, quando o Enem já tinha passado, eu tinha visto as minhas notas, tudo, e eu estava tão feliz e tão confiante pelo trabalho inteiro que eu tinha, principalmente da saúde mental que eu tinha feito ao longo do ano, que eu lembro de sentar com a minha namorada e eu falei para ela, eu falei, eu tenho certeza que eu vou passar. Eu não sei aonde, mas eu tenho certeza. Porque o trabalho tinha sido, você sente que foi tão consistente o trabalho que você faz, que a minha dúvida tinha ido embora, assim, sabe? Eu tava, puxa, vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar. E graças a Deus deu. Você passou, e aí tá, aí você chegou no Enem ou no vestibular da UFO, porque lá foi pelo vestibular ou pelo Enem? Não, lá eu passei pelo Enem. Eu passei pelo Enem. Eu fiz o meu foco ao longo do ano, na verdade, ele estava sendo no Enem e nas provas da VUNESP. Porque, na verdade, o meu sonho era ser aprovado na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Então, eu dediquei muito do meu ano às provas da VUNESP e ao Enem, porque eram as duas notas que compõem, né, o vestibular da Unifesp. Então, chegou na prova do Enem, eu estava muito bem assim, preparado para fazer a prova. Eu estava super acostumado, tinha feito todas as provas antigas, do Enem normal, do Enem PBL, do Libras, todos. Então, eu estava super concentrado, estava super focado no Enem. E aí eu consegui uma nota muito boa e eu tenho família, né, lá na cidade de Uberlândia, eu tenho um primo que estuda lá, e ele estava sempre falando comigo ao longo do ano e ele estava contando da faculdade e tudo e ele só falou as melhores coisas e eu acabei colocando lá e consegui ser aprovado. Olha só, bacana. É uma faculdade bem concorrida, né, a UFO, tanto pelo Enem quanto pelo vestibular. Sim, sim. O pessoal geralmente presta, né, de meio de ano a UF, mas eu sempre, isso foi engraçado também, isso foi outra coisa que mudou muito na minha cabeça em relação ao cursinho, né, que as faculdades e o ensino de qualidade, ele se expande para fora do estado de São Paulo também, né, porque eu sempre falava, nossa, a UFA, quando o pessoal prestar no meio do ano, muito longe, não, Minas Gerais, caramba, vou prestar esse vestibular difícil, super específico, diferente do que a gente tem aqui, e a faculdade nem deve ser tão boa. Pô, mordi minha língua, assim, expandi meus horizontes. O Enem me levou para lá, um estado super bacana. Já fui lá conhecer a faculdade, é ótima, as pessoas são maravilhosas. Então, eu acho que eu não podia ter acertado mais, assim, né? Sim, sim, olha só que legal. Tá, e como foi a evolução de nota? Em relação às notas, eu lembro que no meu primeiro ano de cursinho, foi. Eu vou te falar das médias gerais, que era o que eu tinha mais noção, e do terceiro ano eu lembro bem as notas que eu tirei. No Enem de 2019, eu lembro que eu tive uma média de 643. Essa foi a minha média, se eu não me engano. E foi aquele ano que, para mim, foi o caos total, né? Foi um ano que, para mim, foi perdido e foi um ano muito difícil. E aí entrei no meu segundo ano de cursinho, fiz um estudo um pouquinho melhor, mas também nada demais, e consegui uma evolução. Eu lembro que eu fui para 700 e
720 e pouco, alguma coisa assim. E aí eu não me lembro exatamente a nota. E aí quando eu fui para o meu terceiro ano de cursinho, eu lembro que eu melhorei muito a minha nota em matemática. Em 2020 eu tinha feito 29 questões e em 2021 eu fiz 37. E aí de naturezas eu fui de 32 em 2020 para 40 em 2022. Humanas eu fui de 38 em 2020 para 42 em 2021. E linguagens eu fui de 34 para 36. E aí a minha redação eu fui de 940 em 2020 para 960 em 2021. E aí a minha média em 2021 ficou de 803. E aí com a média da UFO, ela caiu um pouquinho, acho que ficou 800. Aham. Olha só, muito legal essa evolução, hein? Sim, foi, nossa, eu fiquei Matemática, super sim, feliz. A sim, temática para mim foi a maior felicidade, assim, né? É uma prova que, mas foi muito também, eu acho, não só em questão de matéria, mas na forma de entender como fazer a prova, eu acho. Sabe, de não só fazer numa sentada, de você pegar a prova e já ir às 45, tá, é de você saber, às vezes, fazer 15 de uma, fazer 15 de outra, aprender a pular as questões também que você enxergava que eram difíceis. E eu acho que isso, o simulado que a gente vai fazendo ao longo do ano, me trouxe muito isso, assim, sabe? Questão de você manejar o seu tempo. Então eu tinha um sim. esquema de fazer minhas provas em que a prova de humanas, perdão, a prova de naturezas e de matemática, eu fazia 15, 15, 15, 15 e ia pulando aquelas que eu via que eram muito difíceis. Então eu dava uma lida no enunciado, se eu já me perdia do enunciado, já não tinha entendido nada, eu já pulava a questão e circulava ela. E aí eu ia voltando nelas no fim da prova para tentar resolver. E às vezes a gente deixa passar alguma questão fácil que a gente na hora não estava concentrado para ler, a gente volta e fala, poxa, era tão fácil, né? E que se você está fazendo de uma vez só, às vezes mesmo desconcentrado você pode perder aquela questão fácil que no Enem pesa bastante, né? Sim, sim, com certeza. E assim, o que que você falaria para quem está estudando pro vestibular, pro Enem, e assim, tem uma história parecida? Ou então, você falou que o principal para você foi também a coragem de mudar, né? Foi arriscar, como você Arriscar. falou. Então, Exato. você acha que é isso o principal? O que que você diria? Eu acho assim, a primeira coisa que muita gente falava para mim nos meus anos de cursinho e eu odiava ouvir aquilo. Mas hoje eu falo isso para as pessoas porque realmente para mim faz sentido, né? O pessoal falava muito assim, isso vai passar. E eu ficava muito bravo quando eu ouvia isso. Falava, puta, que não sabe a dificuldade que é, tal. E hoje em dia eu sei a dificuldade que é e eu falo, passa. Isso realmente passa, né? Só que tem que partir muito de você, eu acho também. Se você tem as condições boas para isso, tem que partir muito de você. Então eu digo isso, arrisque, sabe? Se joga, tenta mudar, tenta fazer diferente, procure pessoas que possam te ajudar, porque graças a Deus hoje na internet e no mundo a gente está cheio de pessoas que entendem muito quais são as melhores formas de estudar, que podem te orientar, né? E não fique não, se você se sente estagnado, tenta fazer alguma coisa para mudar, assim, para arriscar. Às vezes é uma dica que uma pessoa te dá que te faz te ver as coisas de uma maneira completamente diferente. Arrisca. Aham. E o sniper de questões foi útil para você? Nossa, foi fundamental, assim. Eu acho que foi, assim, abriu tanto a minha cabeça num nível que, nossa, eu não sei nem descrever, assim. Principalmente na forma de entender as provas, entender o estudo, entender até às vezes a forma com que é melhor para mim, assim, para eu absorver o que é aquela matéria que eu estava lendo, a forma para eu me organizar também. Eu nunca tinha dado importância para a organização pessoal e o Sniper me ensinou muito isso, né, de você ter planejado aquilo que você vai fazer, de você ter um cronograma, de você respeitar a sua individualidade. Então isso para mim foi muito importante. Olha só, ai, ficou feliz. Ah, e como foi quando você descobriu que passou? Foi muito bom, assim. Eu tinha visto a nota, né? Eu estava acompanhando dia após dia. Eu estava deitado aqui na minha cama e todo dia eu ficava abrindo o computador e olhando, atualizando o site do SISU, meia-noite, né? Que virava o horário. E aí eu lembro que o horário estava previsto para ser divulgado o resultado 11 da noite. Só que eles divulgaram 11 da manhã. E aí eu tinha acordado um pouco mais tarde, assim, tinha tomado café e estava voltando para o meu quarto e minha mãe perguntou, filho, e o resultado do SISU?
E eu falei pra ela, falei, não, sai só às 11 da noite. Aí eu vim no quarto e falei, ah, quer saber, eu vou olhar no celular. Eu peguei, abri e já tava lá, você foi aprovada. Aí eu saí gritando pela casa, falei, mãe, passei e tal. Ela trabalha em casa, então, nossa, a gente ficou gritando pra caramba aqui. Aí eu peguei eu tinha um monte de post-it aqui no meu quarto, né? A gente colocou fogo nos post-it para liberar a energia do estudo, a energia pesada. Aí, puta, foi uma felicidade só. Meu padrinho veio, meus tios vieram, meu pai vieram do trabalho para me abraçar, assim, puta, foi o dia mais feliz da minha vida. Olha só que alívio, né? Nossa, o alívio é inexplicável, assim, inexplicável. Sim. E se as pessoas quiserem te encontrar, te seguir de alguma forma, você tem um Instagram ou algo assim? Tenho sim. O meu Instagram é @JohnnyASilva, Johnny com Y e um N só. Tá. E acho que só. Eu só uso o Instagram mesmo de rede social. E você usava durante os estudos? Ah, eu usava de rede social, eu usava o WhatsApp, né, para me comunicar com os professores, alguma coisa assim. Mas o Instagram eu colocava a limitação de tempo do celular, né? Então, para também me forçar a não ficar entrando muito no Instagram o tempo Quanto tempo? inteiro. Ah, eu acho que eu tinha, durante o meu intervalo de almoço, né? Porque assim, eu estava de manhã e à tarde, né? De manhã eu acordava lá eu acordava 6h30, começava a estudar às 8, porque das 6h30 até às 8 era o tempo que eu tinha para arrumar minha cama, fazer a minha meditação, tomar meu café, tomar meu banho, eu começava a estudar. Então, das 8 até o meio-dia, que era o horário que eu tinha de estudo, com pequenos intervalinhos no meio, eu não usava as redes sociais, né? Aí, do meio-dia até a 1h30, que era o meu horário de descanso, eu colocava ali uma meia horinha para eu conseguir me liberar para mexer no Instagram. Aí eu voltava a estudar 1h30 e até umas 5h30, mais ou menos assim. Aí depois eu tomava banho, comia, ia pro cursinho. Aí quando eu voltava do cursinho umas 9h30 mais ou menos, aí eu liberava também para eu usar até a hora de dormir. Mas que eu também ia dormir lá por umas 10h30, 15 para as 11, então também não era muito tempo. Eu usava em média 1h30 por dia, 1 hora. E você achava melhor fazer o cursinho à noite? Assim, na verdade, era a única forma que eles tinham para disponibilizar as aulas. Os professores eu gostava muito. Então, eu tentei adaptar a minha rotina para aquilo. E no final eu senti que foi muito bom mesmo. Eu ficava o dia inteiro imerso em alguma coisa do vestibular. Eu estava o tempo inteiro olhando alguma coisa. Então, isso para mim foi muito bacana, né? Eu nunca tinha tido o costume de ter aula à noite. Então, foi o primeiro ano da minha vida que eu tive e eu achei muito bom. Eu gostei bastante. Para mim foi muito bacana. Sim. Bom, então é isso, basicamente. Muito obrigada, João, pela entrevista. Parabéns pela aprovação na UFO. E assim, só coisas boas pela frente. Se Deus quiser, Suzane, eu que agradeço pela oportunidade e pelo trabalho que você faz para nós vestibulandos. Eu sou ex agora, vestibulando. É, eis agora, eba.